Seja muito bem-vindo à Nova EAD, meu nome é Cláudio Souza e você está no Você na Tomografia com a Nova EAD. E essa aqui é a nossa aula de número 13 já. Seja muito bem-vindo de volta. Então, nós fizemos uma pequena pausa aí, porque nós fizemos live. Não viu a live? Então, não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo agora, a nossa live ainda estará no ar. Mas, dá uma olhadinha aí se tiver. Se não tiver, já aproveita, se inscreve aqui no canal para que você fique sabendo dos próximos eventos. Tá? A todo momento tem alguma coisa nova acontecendo aqui, a minha mente é muito inquieta e vamos dar continuidade aqui nos nossos conteúdos voltados para a tomografia computadorizada. Tá? Curso completo, totalmente grátis aqui para vocês. E agora nós vamos continuar aí tratando de terminologias e vamos falar de uma questão muito importante, extremamente relevante para a qualidade da imagem, porém um pouco confusa no meio entre os operadores. A galera faz bastante confusão. Então já vou começar essa aula avisando que ela vai ser dividida em duas partes. Primeiro nós vamos abordar aqui um contexto teórico e depois eu vou mostrar ele na prática para você como aplicar e como isso afeta a qualidade da imagem do seu exame de tomografia computadorizada. Então nós temos ali, dentro de tomografia computadorizada, alguns conceitos que envolvem a parte de qualidade de imagem. Não apenas o KV e o MA, ou MAS, que é o tempo de varredura, multiplicado pelo MA, que vai contribuir. Nós temos também o tamanho do FOV, nós temos também a velocidade de deslocamento da mesa em relação à rotação do tubo, nós temos também o algoritmo de reconstrução, e a galera faz uma confusão entre algoritmo e filtro. São duas coisas totalmente diferentes, e é em cima disso que nós vamos hoje nortear a nossa aula. Um excelente conteúdo a todos, e bora lá! Então nós temos aí, pessoal, o algoritmo de reconstrução como um agente responsável por nos auxiliar na identificação das estruturas. Porque o que acontece? No raio-x, por exemplo, como que nós fazemos a diferenciação tecidual? Nós brincamos ali, né, com o KV e com o MA e o MAS. Se eu quero ver tecidos moles, eu aumento o KV e diminuo o tempo. Se eu quero ver tecido ósseo, eu aumento o tempo e diminuo o KV, brincando ali com foco grosso e com foco fino, respectivamente, para a necessidade de cada exame, ok? Pois bem, e na tomografia? Imagine você que na tomografia nós temos uma imensidão de tecidos com densidades totalmente diferentes. E como que nós conseguimos fazer essa diferenciação? Nós conseguimos fazer essa diferenciação com alguns artifícios, dentre eles o janelamento, onde nós brincamos ali com o brilho e com o contraste, e com o algoritmo de reconstrução. E para cada exame, nós temos ali uma base de algoritmo. Alguns fabricantes acabaram criando ali um ou outro diferente, mas o que eu vou apresentar para vocês é a base e um que eu gosto muito, que é um algoritmo que é muito especial, e depois nós vamos trabalhar com a questão dos filtros também, tá? Vou mostrar para vocês como que nós podemos pegar um exame que não está tão bom e o paciente já foi embora, não tem como, e o médico precisa, ou na hora de documentar não ficou tão bom. Quem vai fazer impressão no papel sofre muito, impressão no papel perde muita qualidade, e o uso dos filtros, aí sim, ele acaba sendo muito útil. Mas vamos voltar para os algoritmos. Então, antes de voltar, entenda, os algoritmos, eles são responsáveis por colocar em evidência os tecidos que estão relacionados a ele, tá? Então, como que eu faço para ver uma radiografia de tórax? Radiografia mesmo. Boa. Como que eu faço? Eu aumento o tempo e eu aumento o KV e diminuo o tempo. Ok? A gente fica misturando raio-x com tomografia, dá nisso. Então eu aumento o KV e diminuo o tempo. E se eu diminuir o KV e aumentar um pouquinho o tempo? Aí eu vejo mais osso. E na tomografia? Como que eu faço para diferenciar isso? Sendo que não é o KV e o MA que influencia. É uma questão computacional e eu vou estar mostrando isso para vocês. Bora lá. Então nós temos aí, né, como eu expliquei para vocês, os algoritmos de reconstrução que colocam em evidências diferentes tipos de tecidos. A classificação
está relacionada com a natureza do tecido estudado. Então, nós temos esses daqui, pessoal, como meio que uma base. E dessa base saem algumas variações. Porém, tá difícil. Porém, a maior parte acaba nem aplicando do jeito que eu vou explicar para vocês. Depois nós vamos ver na prática se isso influencia. Então nós temos o algoritmo chamado de SOFT ou SMOT, dependendo do equipamento, tá? Mas a base dele é SOFT. Ele é utilizado para tecidos moles em criança. O Standard, tecidos moles em adultos, faz uma boa diferenciação entre músculos e vísceras. O Detail, ele é utilizado para tecidos de densidade intermediária entre músculos e ossos. Tá? O Detail, ele fica muito bom para órbitas, tá? Dá uma diferença na qualidade, mas na prática a galera acaba sempre utilizando mais o Standard, tá? O Bone, como o próprio nome já sugere, tá? Que coloca em evidência os tecidos ósseos. O Edge, ele foi muito utilizado lá atrás, tá? Ele é um algoritmo que coloca em evidência os tecidos aí ditos como... ele é um filtro mais duro, né? Então a gente acaba utilizando ele para mastoide, utilizava-se, tá? Pois eu vou mostrar na prática que hoje não utiliza mais. E aí depois nós temos o Lung ou Lang, vou colocar aqui na tela grande para vocês. O Lung ou Lang, que é para o parênquima pulmonar. Então, dentro de um exame de tomografia computadorizada do tórax, nós precisamos estudar e evidenciar bem o parênquima pulmonar e o mediastino. Quando eu vejo bem o mediastino, eu não vejo bem o parênquima pulmonar. No crânio, a mesma coisa. Quando eu vejo bem a parte óssea, eu não consigo ver a parte de parênquima cerebral. E é com o uso do algoritmo que nós conseguimos ter uma melhoria na qualidade da imagem. A gente consegue fazer isso de uma maneira muito errada no janelamento, mas eu vou mostrar na nossa próxima aula como isso não é adequado, apesar de muita gente fazer, tá bom? E por último aqui nós temos um filtro, algoritmo, tá? Que eu gosto muito dele, por isso que eu coloquei ele aí. Ele não faz parte especificamente assim da base, né, dos algoritmos. Ele veio bem depois, 2015, se eu não me engano, e ele é específico da fabricante GE. Tá? Esse algoritmo ele é sensacional. Ele coloca em evidência a mastoide de uma maneira, o ouvido interno, que vocês não fazem ideia. Então vejam só, na parte de mastoides, nós temos aí 3 algoritmos. O Bone, o Edge e o Ultrakernel. Sendo o Ultrakernel, na minha opinião, o melhor. Tá? O que tem maior resolução. Mas eu vou deixar isso para você me dizer depois. Tá? E aí nós temos as variações que são atribuídas aos fabricantes. Tá? Aí tem um lá que coloca Sharp, não sei o quê, mas no final todos são variações desse. Mas vamos dar uma olhadinha na imagem como que isso fica. Bora lá. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma tomografia de crânio aqui com contraste. E nós temos aqui uma tomografia de crânio com a janela para visualização de parte óssea, porém não somente a janela, mas o algoritmo adequado. Então, o que eu quero que você observe aqui agora é o seguinte. Aqui, ó, se nós tivéssemos uma fratura, seria muito bem observado. E aqui? Não seria observado. Mas se aqui nós tivéssemos um sangramento, um alargamento aqui dos ventrículos laterais, seria muito bem visualizado. Mas e aqui? Aqui não seria visualizado. Deu para entender por que é importante a gente ter o uso dos 2 algoritmos? E não é janelamento. Depois eu vou mostrar para vocês a questão do janelamento, tá? Que vocês não devem fazer dessa forma. Tá? Até porque o radiologista vai matar quem tentar fazer isso, tá? Então, há necessidade. E qual que foi que eu falei para você? Que nós utilizamos para tecidos moles em adulto? E qual que eu falei que a gente usa para o osso? Qual foi? Diz aí. Estou aguardando. Então, nós temos aí ó, o Standard e o Bone. Ok? Qual foi que eu falei que nós temos para
uma boa diferenciação dos tecidos de densidade intermediária aqui na órbita. Então, isso aqui é um sagital de órbita, a gente consegue ver aqui, ó, o globo, aqui o cristalino, aqui é o nevo óptico, que bonitinho. E aqui nós temos o cramastoide, né? Então, aqui a gente consegue ver o canal auditivo interno, aqui é a cóclea, canal semicircular, ó os ossículos do ouvido interno aqui, que bonitinho. Qual que foi que eu falei que era o melhor para o mastoide? Então, nós temos aqui, ó, deteio para órbitas e o ultracérnio para mastoides. Vamos avançar. E aqui nós temos um exame de tomografia computadorizada do tórax. Então, observe aqui o seguinte, tá? É o mesmo paciente, o mesmo corte na mesma altura, só que mudou foi o algoritmo e o janelamento, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma boa visualização aqui, ó, ventrículo esquerdo, até uma pequena diferenciação aqui, tem um pouquinho de contraste nesse exame. Aqui no miocárdio, aqui nós temos o átrio e aqui o ventrículo, tá? Aqui nós temos a divisão, aqui o septo. Não, lindo, bonitinho. Não é a melhor coisa para se estudar, mas aqui eu consigo ver estruturas que fazem parte do mediastino. E aqui eu consigo, é o mesmo paciente, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Algoritmo e janelamento. Mas aqui, por exemplo, eu não consigo ver as ramificações dos brônquios, eu não consigo ver a parte vascular aqui, ó, eu não consigo ver a fissura, eu não consigo ver a fissura aqui do outro lado também, eu não consigo ver a qualidade do tecido pulmonar. Deu para entender? Deu para entender qual que é a importância da gente ter um algoritmo de reconstrução adequado ali à necessidade do exame? Isso faz uma total diferença. Eu sempre digo para os meus alunos, opa, louco, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, a qualidade da imagem de tomografia computadorizada que vai diferenciar um exame muito bom de um exame mediano são os detalhes. Tá? Então, eu já vi exames estarem com a qualidade muito ruim só porque estavam com o algoritmo errado. Era só ir lá e mudar o algoritmo. Coisa simples de se fazer. Só que o conhecimento de base, se a pessoa não tem, aí fica muito difícil, pessoal. Eu vou dizer para vocês, sem medo nenhum, de estar cometendo engano, 70% do que você precisa saber de tomografia computadorizada é teoria. 70%. E cada dia que passa eu tenho mais prova disso. São anos vendo alunos que nunca sentaram no equipamento de tomografia, passando num processo seletivo de tomografia e começando a trabalhar como se já tivesse sentado no equipamento. Aí você vai falar, nossa, que papo de marqueteiro, né? Então, eu tive a felicidade de hoje, no dia da gravação desse vídeo, ter recebido o depoimento totalmente espontâneo de um aluno que nunca tinha sentado no equipamento de tomografia e agora ele está trabalhando com tomografia, passou pelo primeiro plantão dele recentemente e ele me mandou um áudio, ele falou que quer gravar um vídeo e nós vamos talvez fazer uma live para mostrar que, assim, pessoal, não é porque alguém sabe fazer que ele sabe ensinar. Saber fazer e saber ensinar são saberes diferentes. Entenda? Você falar o que você sabe não é ensinar. A arte de ensinar é muito mais complexa do que você falar aquilo que você sabe. Tem que ter metodologia, tem que ter estratégia. E é isso que eu trabalho aqui na 9AD. E é por isso que cada dia que passa nós temos mais resultados. Eu vou colocar para você aqui a gravação desse depoimento espontâneo que ele me mandou por áudio. Está compartilhado aí nas redes da 9AD. Tá aqui no YouTube também, está no Instagram. Mas se você não viu, não tem problema. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Dá uma olhadinha aí que você pode ser o próximo. Até mais. De abdômen e um ATC de tórax sem contraste. Fiz as duas. Nunca tinha sentado no tomógrafo. E aí, onde eu quero chegar? A minha base teórica que eu aprendi contigo nos seus cursos foi muito boa, foi essencial. Eu não sei como, mas eu sabia fazer tomografia. Só precisei pegar ali o macete certinho. Eu fiz tomografia, no caso duas, sem ao menos nunca ter sentado no aparelho. E os seus estudos foram muito importantes para mim. Eu quero um dia fazer um vídeo com esse depoimento e quero que você poste
tá? Porque eu sabia fazer tomografia, mas eu não sabia que eu sabia. Então, assim, foi rápido. Eu consegui fazer tomografia de abdômen e tomografia de tórax sozinho. A outra coisa. Agora eu tô pegando a questão do contraste, que eu nunca vi. Então, assim, sem contraste eu faço tranquilo.